Olá, internautas da Jovem Pan Online, mais uma vez seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan Online, que hoje mais uma vez vai falar sobre saúde, mas sobre um aspecto muito interessante. Vamos falar sobre a importância da atividade física para o bem-estar, para a qualidade de vida, enfim. Quem está aqui conosco como especialista na área é o professor doutor em Educação Física, Alexandre Evangelista. Ele também é coordenador técnico do Instituto Fortes, aqui de São Paulo, e autor de alguns livros que você vai acompanhar agora aí no seu monitor, para que você justamente possa entender um pouco mais sobre este assunto. Treinamento de corrida de rua é um dos livros. O próximo, treinamento de força e flexibilidade aplicada à corrida de rua. Temos também o treinamento funcional e o último livro do nosso convidado é o treinamento funcional e core training do nosso convidado aqui, Alexandre Evangelista. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Luciana. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado você, internauta aí. E é um prazer a gente discutir e falar sempre sobre atividade física, que é um assunto que faz bem, né? Antes da gente entrar especificamente no nosso tema de hoje, é claro que os profissionais da área estão ansiosos aí com um evento que terá início a partir de amanhã aqui em São Paulo, que trata justamente dessa questão, né? Como é que a gente poderia destacar os principais pontos que vão ser abordados neste evento? O Encontro Internacional de Esporte e Atividade Física, ele já está na sua 9ª edição e ele reúne os maiores profissionais da área de saúde. São mais de 70 cursos que envolvem assuntos relacionados à reabilitação, a parte de esporte de alto nível, qualidade de vida e saúde e a parte de nutrição também, Luciana. Interessante pelo que você está comentando que hoje se tem essa preocupação de não deixar uma atividade isolada, né? Porque na verdade ela acaba se relacionando. Como você falou, existem os profissionais da área de educação física, outros da área de reabilitação, ou seja, uma série de áreas que na verdade acabam tudo culminando para o bem comum do praticante, né? Sim, sim. É importante, hoje quando a gente fala em saúde, a gente fala, tem um conceito de wellness que nós temos hoje, né? O que significa wellness? É bem-estar físico e mental. Então quando nós falamos de bem-estar físico e mental, a gente tem que pensar numa equipe multidisciplinar. É importante eu praticar exercício regularmente? É importante. Mas é importante eu me alimentar bem? É importante eu me alimentar bem. É importante eu fazer avaliações frequentes com o educador físico, com o médico? É importante também. Então hoje em dia o bem-estar físico e mental envolve, além da prática de exercício, outras variáveis também que não podem ser deixadas de lado. Já que você tocou nesse conceito, inclusive nós temos algumas imagens que vai nos ajudar, inclusive, a entender um pouco melhor a respeito desse conceito também. Esse material, Alexandre, conta pra gente, qual a importância do significado de tudo isso? O wellness, né, como já dito, é bem-estar físico e mental. Então, olha só, Luciano, olha quantas variáveis nós temos que envolvem o wellness. Uma coisa muito comum que a gente confunde às vezes na sociedade é a diferença entre atividade física e exercício físico. A gente vê as pessoas falando, eu vou para a academia praticar atividade física. Quando você vai para a academia, você vai praticar exercício físico. E qual que é a diferença dos dois? Vamos falar primeiro das semelhanças. Qual que é a semelhança? Os dois envolvem gasto calórico? Os dois envolvem gasto calórico. Só qual que é a diferença básica? A atividade física não é controlado. Exercício físico é controlado. Então, por exemplo, você vai a uma padaria para comprar pão. Você caminha 5 minutos e volta mais 5 minutos caminhando. Isso é atividade física. Agora, quando você vai para uma academia, que você faz o aquecimento, depois você faz a sua sessão de musculação e faz a volta calma, o alongamento no final da sessão, isso é exercício físico. Então, exercício físico é controlado. Você tem sua planilha de treino, tudo certinho. A atividade física, não. Atividade física é uma atividade livre. Os dois envolvem gasto calórico? Os dois envolvem gasto calórico. Aí vem a pergunta, qual que é melhor para emagrecer? Melhor para emagrecer é o exercício físico. Que é o controlado. É o controlado, porque aí você consegue potencializar gasto calórico em cima de uma prescrição pré-estabelecida. E hoje em dia, na verdade, a gente usa atividade física para tudo. Exato. O conceito, pelo menos, né, para tudo. Exato. E é um termo agradável, né? Porque quando a gente fala em exercício físico, a ideia do militarismo vem à nossa mente. Porque a educação física aqui no Brasil, ela vem do militarismo, né? Da década de 32, a Escola de Educação Física. Então, é do militarismo. Hoje em dia a coisa evoluiu. Então, a atividade física é um termo mais agradável que a mídia usa aí e tem que usar mesmo. O que é importante é se movimentar. Vamos acompanhar então o próximo slide?
que ainda está dentro daquele conceito do wellness. Esse slide ele é muito bacana porque ele explica, grosso modo, aí, rapidamente, a história da evolução do fitness. Quando nós falamos, por exemplo, década de 70, o que era muito comum no Brasil? Era o Cooper. Então as pessoas faziam Cooper, tanto que hoje em dia, se você for no Ibirapuera, tem a pista de Cooper. Isso foi um erro grande de tradução, porque na verdade Cooper é um método de avaliação de condicionamento físico, não é um método de treino. Então, quando as pessoas falam, eu vou praticar Cooper, elas estão correndo, mas originalmente Cooper é um método de avaliação. Você tem um protocolo de Cooper que analisa qual é seu nível de condicionamento aeróbio. E aí as pessoas acham que fazer Cooper é completar 2.400 metros em 12 minutos. E na década de 70 a gente teve muitos problemas com isso, né? Porque as pessoas sedentárias, queriam em 12 minutos percorrer 2.400 metros. E muitas delas chegavam a óbito em alguns casos, né? E aí veio a década de 80. Na década de 80, o que nós tivemos na década de 80? Nós tivemos a evolução, nós tivemos a parte dos exercícios aeróbios, as academias começaram a surgir. Os exercícios aeróbios agora eram mais direcionados às aulas de step. Então era normal algumas academias aí terem 80, 90 alunos numa aula de step na década de 80. E no finalzinho da década de 80 e início da década de 90, você teve o fisiculturismo. Você teve a musculação, fisiculturismo para alto nível. E as pessoas começaram a perceber que se elas combinassem o exercício aeróbio com o treinamento resistido à musculação, elas tinham melhoras estéticas. Então, década de 90 foi o boom do personal. Foi onde muitas pessoas aí procuraram treinamentos mais individualizados para ter retornos estéticos. E aí, hoje em dia, como já dito, a gente vive a era do wellness, o bem-estar físico e mental. O que é o wellness? É a evolução do fitness. Então, o fitness evoluiu, agora nós temos tanto o bem-estar físico quanto o bem-estar mental. É interessante, porque como a gente estava comentando, é importante, né, que os próprios conceitos, né, vão se atualizando, que na verdade é o que a gente precisa, né? Não desse bem-estar só físico, mas o espiritual, mental, enfim, para que a gente tenha um bem-estar geral e que isso reflita na saúde também. Temos, acho que mais alguns slides também para complementar a explicação. Temos mais um. Essa é uma imagem bastante impressionante. Ele é um mexicano, ele foi considerado o homem mais pesado do mundo. Ele já perdeu muito peso, mas se eu não me engano nessa imagem ele tinha acho que quase 500 ou 540 quilos, se eu não me engano. Hoje em dia ele emagreceu bastante. É chocante, né? Chocante. Para a gente ter ideia, o que você vê aí na frente é a perna dele, né? E atrás também é a perna. E esse slide é bacana porque ele reflete algumas coisas, se até puder passar o próximo slide, as doenças hipocinéticas e exercício físico. Então olha que interessante. A gente acha que às vezes hereditariedade ela tem muita influência em óbitos, né? E na verdade não é bem assim que a gente vê nesse gráfico aí. Olha que bacana. O estilo de vida ele é responsável por 50% dos óbitos. Então, se você tem um estilo de vida ativo, você reduz em 50%, alguns estudos falam até 60%, óbitos por doenças cardiovasculares, por exemplo. Alguns outros fatores que devem ser destacados também. A prática regular de atividade física, ela deve ser realizada em todos os momentos. E aí vem a pergunta, mas Alexandre, quantas vezes por semana eu tenho que fazer exercício? 2, 3 vezes por semana? Uma coisa bastante interessante, Luciana. Alguns estudos mais recentes mostraram que indivíduos sedentários que fazem exercício físico apenas 2 vezes por semana, nos 3 a 6 primeiros meses, eles têm de 80% a 90% dos mesmos benefícios daqueles indivíduos que praticam atividade 3 vezes na semana. Então, para começar, é muito fácil. Se você quiser 2 vezes por semana, já resolve o problema. Meia hora. Meia hora. Essa também é outro grande problema que a gente tem na literatura. A gente tem alguns guidelines aí, algumas recomendações de um tal de Colégio Americano de Medicina Desportiva, que fala muito sobre prescrição de exercício para qualidade de vida e saúde. Então, o que o Colégio Americano preconiza? Se você quiser melhorar o seu condicionamento físico, você deve praticar 150 minutos de atividade por semana. Se você quiser emagrecer, você deve praticar de 150 a 200 minutos de atividade física por semana. E se você quiser potencializar o emagrecimento, você deve praticar mais de 200 minutos de atividade física por semana. Uma média bacana para a gente potencializar emagrecimento, para melhorar a qualidade de vida, vem com o pacote todo,
é praticar em torno de 350 a 400 minutos por semana, que é o que a gente recomenda aí para você ter melhoras estéticas significativas. Isso valeria para qualquer atividade física, até uma caminhada simples, por exemplo? Até uma caminhada simples já serve. Né? É importante a gente frisar, porque alguns números são disso e as pessoas fazem confusão. Né? 150 minutos por semana já é suficiente? Inicialmente sim. É melhor do que você não praticar nada. 150 a 200 potencializa emagrecimento? Ajuda mais. Mais de 200 ajuda mais ainda? Ajuda mais ainda. O que seria o ideal, né? no mundo arco-íris que a gente fala, para a pessoa ser magrinha, bonitinha, até a gente brinca, ter uma carcaça de passeio bonitinha. O que seria bacana fazer? Ter o corpo ideal, você praticar de 350 a 400 minutos por semana. Só que isso é muito difícil, Luciano. É muito difícil. Prova disso é que 60% da população brasileira hoje em dia é sedentária. Hoje nós estamos conversando com Alexandre Evangelista, que é professor doutor em Educação Física e também é coordenador técnico do Instituto Fortes aqui de São Paulo. Se você quiser mais informações, você pode consultar estes 2 sites que vão aparecer aí no seu monitor. Você vai poder obter maiores informações sobre o evento que nós citamos e sobre esses próprios conceitos que estão sendo discutidos aqui. www.institutofortes.com.br e também www.alexandrelevangelista.com.br. Daqui a pouco a gente volta. Até já.